Welcome! Este é o Quick Tips, onde trazemos dicas para te ajudar a falar inglês. Muito é falado de como o empoderamento feminino está mudando o mundo. Mulheres de todos os cantos mostram todos os dias que sim, elas podem fazer tudo o que elas se propõem. No mundo da música não é diferente. Na música Flowers, da cantora Miley Cyrus, ela usa o verbo modal can, que combinado com outros verbos do presente, pode ajudar a mostrar as suas capacidades e expor, na prática, a sua independência. Podemos ver isso no trecho I can buy myself flowers. I can take myself dancing. I can hold my own hand. I can love me better than you can. What can you do? Deixe nos comentários exemplos de como mulheres empoderadas mostram que, yes, we can. See you next time! Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Flaí, estou cursando Letras e vou falar sobre sororidade feminina na literatura. Primeiro, você sabe o que é sororidade feminina? Eu trouxe aqui 3 frases e um pensamento que eu achei bem interessante que vai ajudar a gente a construir essa definição, esse conceito. Vamos lá. Essa aqui é de Babi Souza, criadora do movimento Vamos Juntas? E a autora do livro também que leva esse nome, Vamos Juntas? O Guia da Sororidade para Todas. Sororidade não é amar todas as mulheres, mas sim não odiar uma mulher por ser mulher. Aqui também tem uma outra frase que eu achei interessante, um pensamento, digamos assim. Nós criamos as meninas para enxergarem-se como competidoras, não para trabalhos ou conquistas, o que eu acho que pode ser uma coisa boa, mas para conseguirem a atenção dos homens. Ou seja, ela está querendo dizer aqui que a sociedade em geral educa as meninas para, na verdade, chamarem a atenção dos homens. Pelo menos durante um tempo foi assim, né, gente? Eu acho. Vamos para uma outra frase que eu acho bem interessante, que a gente escuta muito bem, que define um pouco. Mexeu com uma, mexeu com todas. É um autor desconhecido. Essas coisas assim maravilhosas, algumas são de autores desconhecidos. Que pena, né? E tem uma outra também. Seja uma mulher que levanta outras mulheres. Nossa, é tão empática, né? Mulheres, outra que eu vou ler agora. Mulheres, esqueçam a competição. Não somos rivais, somos a revolução. Eu gostei dessa. Vamos falar um pouco sobre essas frases para que a gente entenda um pouquinho sobre sororidade. A primeira frase diz: não é amar todas as mulheres, mas não odiar, respeitar a mulher, né? Não odiá-la por ser uma mulher, que a gente vê isso muito na nossa sociedade e durante muito tempo, que hoje a gente dá o nome de misoginia, né? Odiar a mulher por ser mulher. Eu gosto também particularmente dessa aqui. Mexeu com uma, mexeu com todas. Eu acho fantástico isso. Porque você aqui mostra a empatia que a gente tem pela nossa colega, pela mulher em geral, né? Nossa irmã. Ou seja, a gente pode dizer também que realmente sororidade é irmandade, soror, que quer dizer irmã. E então, sororidade é empatia, irmandade, tentar se colocar um pouquinho no lugar daquela pessoa que passa por algumas dificuldades, que é a mulher. Mas a mulher, hoje em dia, a gente fala mulher, né? Mas a gente tem também o conhecimento de gêneros. Então, eu acho que a gente tem que ter uma empatia em geral. Mas a ideia da qual eu estou querendo trazer para o nosso podcast Humanas em Ação, no curso que eu estou fazendo de letras, é na literatura. A gente vai focar um pouquinho na literatura, né? Com todas as dificuldades que as mulheres já passaram, a gente percebe que ao ler, ao buscar pesquisas a respeito da literatura, a gente vai encontrar algumas histórias incríveis e fantásticas. Eu gosto muito de Clarice Lispector, porque ela é intimista, né? Ela tem esse traço de trazer
o que está dentro dela, botar em evidência nas leituras. É uma leitura também que intimista, porque faz com que a gente pense, que a gente interiorize os conceitos do que ela está colocando. Antes de falar muito da obra dela, eu vou fazer uma breve fala sobre quem Clarice foi, né? Um pouquinho sobre Clarice. Clarice, ela nasceu, na verdade, na Ucrânia, mas veio morar no Brasil com 2 anos de idade. Ela foi criada em Maceió, passou uma boa parte da vida dela em Maceió. Se formou em Direito, foi jornalista, redatora. Ela viajou muito porque se casou com um cônsul, e aí como ele fazia essa viagem pelos países e tudo, né, diplomata, então ela tem uma visão, ela carrega uma visão assim bem rica em diversos assuntos e tem uma mente voltada para essa questão da sororidade da mulher. Né? Ela tem um livro que ela fala sobre, ela dá trechos, fala, né, no livro fala sobre isso, que eu achei interessante. A maioria dos livros dela fala sobre, mas essa Via Cruzes do Corpo, que é o nome do livro, conta a história de uma pessoa uma mulher, né, que resolveu se vestir, se trajar, do jeito que ela acha mais extravagante, digamos assim, considerado na época. E por isso ela foi praticamente crucificada. Não é crucificada como Jesus foi crucificado. Eu digo assim, foi muito criticada. E tem um trechinho que eu queria ler um pouquinho, né, sobre a impressão que passa esse livro e a ideia desse conto. É uma ousadia pendendo para o erótico, sem ser explícita. Erótico pela pureza em que o corpo é personagem de cada breve história, que resulta num prazer próprio. O corpo é o instrumento e os personagens nomeados são somente portadores dele, se dando conta de sua existência essencial. É um livro para reler, se encontrar, se entender. Clarice é sempre autoconhecimento. Uma coisa, gente, Clarice não é um livro, assim, não é uma escritora que você vai ler e vai entender de primeira. Não. Você vai ler e tem que, como ela dizia, sentir. Para entender, tem que sentir. Não é só ter o conhecimento do que é literatura, você não vai ter isso mastigado, digamos assim, mas não vai ter isso de primeira. Você vai ter que ler e entender e sentir, digamos assim. Por isso intimista, por isso diferente. E também diziam, tem estranheza, causa uma certa estranheza, né? Mas falar um pouco mais sobre Clarice vai ser em outro episódio, que eu vou esmiuçar um pouquinho mais porque estranheza, um pouquinho também porque intimista, porque ler ela não é tão fácil, você tem que sentir, é o que ela dizia, não é popular, é hermética, né? Tem leitura que você vai ler e tem pessoas que vai entender porque sentiu, vai entender de primeira. Para poder entrar no clima e sentir melhor, vai ter que ler um pouco mais, né? Então, essa personalidade de Clarice, ela me encanta, sabe? Colocar as coisas como ela colocou na época em que ela vivia, naquele momento, a visão de mundo era diferente, né? Era bem mais complicado a mulher se colocar como ela se coloca hoje. E Clarice tem essa literatura. Eu vou encerrar por aqui porque está ficando muito longo o meu podcast. E eu quero trazer também umas questões assim sobre isso, sobre Clarice, que vocês parem um minuto para ler um pouquinho quem foi Clarice, as obras dela, que foram incríveis por sua personalidade misteriosa, digamos assim, né? E ao mesmo tempo simples, porque os livros dela falavam do cotidiano,
né, de coisas assim da rotina, mas ela sabia colocar porque ela trazia valores internos, né? Ela fazia essa viagem interna, que tem um nominho que se dá para isso, que o nome é Epifania. Epifania. No momento que a pessoa ela está descrevendo uma situação, ela está sentindo aquilo, vivendo aquilo, digamos assim, passando para a leitura, e aí ela tem esse momento, esse gatilho, digamos assim, e coloca as impressões dela, né, sobre o personagem, sobre a história que ela quer contar. Então, Via Cruzes do Corpo é um livro com contos e traz essas questões em relação à mulher, né? E faz com que a gente reflita sobre a sororidade feminina, sobre a questão da mulher naquela época, sobre os problemas que ela passava ali. Então, a minha proposta é trazer aqui textos, obras, falar um pouco sobre os autores, para a gente poder ver, né, e saber um pouquinho mais sobre o assunto de uma ótica literária. E vocês vão adorar, gente, vocês vão se encantar. Eu espero ter vários encontros como esse. Essa é a minha meu primeiro tema, né, tratado assim como num podcast. Eu espero que o próximo seja melhor e eu vou trazer um pouquinho mais sobre algumas obras de Clarice e também quero falar de outras autoras que são incríveis, que eu estou aprendendo, que eu estou lendo, que eu estou conhecendo. E eu quero chamar vocês também para essa aventura comigo, que é saber e conhecer um pouquinho mais do mundo literário pela ótica feminina, pela ótica da sororidade. Eu gostaria também de falar aqui, eu indicar aqui também uma musiquinha para hoje, né? Que é Maria de Nilton Nascimento, que eu achei muito interessante, que cabe neste tema de hoje, que é falar de Clarice, trazer um pouquinho de quem foi Clarice, bem pouco mesmo, dar uma pincelada, porque a gente tem muito material sobre ela é muito famosa, ela é muito lida e está sendo muito comentada hoje em dia. Então, quero dizer para vocês que estou muito feliz de fazer parte desse podcast e de também colocar aqui o que eu aprendi. Quero agradecer e também ao meu grupo, né? É um grupo, digamos assim, um podcast, né? Humanas em Ação, que é um grupo de extensão do UniCeub. E a gente vai tratar aqui de diversos assuntos, não só esse, tem outros, e eu espero que vocês gostem. Tenham um bom dia, uma boa reflexão.